Olá! Neste vídeo nós vamos apresentar a segunda parte do Teorema Fundamental do Cálculo. Com este teorema nós seremos capazes de calcular o valor de uma integral sem precisar avaliar nenhuma soma de Riemann ou soma parcial. Começaremos o vídeo apresentando o conceito de antiderivada. Nós vamos dizer que a função f grande é uma antiderivada da função contínua f no intervalo AB se a derivada de f grande vale f de x para todo x no intervalo AB aberto e também se a f grande é contínua no intervalo AB fechado. Para a gente ver uns exemplos, a função x² sobre 2 é uma antiderivada da função f de x igual a x na reta. Isso porque a função x² sobre 2 é contínua e sua derivada, por sua vez, é 2 vezes x sobre 2, que então é x. Então, uma antiderivada da função f de x igual a x é x² sobre 2. Também a gente pode ver que, para a função f de x igual a seno de x, uma antiderivada dessa função seria menos cosseno de x. Isso porque a derivada do cosseno de x é menos seno de x. Logo, se a gente faz a derivada de menos cosseno, isso agora vai ser f de x. Então, a derivada de menos cosseno de x é seno de x. Com isso, menos cosseno de x é uma antiderivada da função seno de x. Veja que se duas funções são antiderivadas da mesma função f, então a diferença entre elas é uma constante, ou seja, f de x é igual a g de x mais c. Isso acontece devido ao teorema do valor médio. Pois veja que a derivada da função f menos g de x, essa derivada é calculada, avaliada a derivada da soma. Isso é a derivada de f' de x, menos a derivada de g. Por sua vez, elas são antiderivadas da mesma função f. Isso significa que tanto f' quanto g' são f de x. Então, esse valor é f de x, ou seja, a derivada da função f grande menos g é zero para qualquer x no intervalo AB em questão. Ou seja, pelo teorema do valor médio, a gente viu que se uma função tem derivada nula no intervalo, então essa função é constante. Isso implica então que f de x menos g de x é constante em AB, o que significa então que f de x é g de x mais uma constante c. Isso, de certa forma, mostra que, dado uma função, existem infinitas antiderivadas para ela, mas todas elas diferem só de uma constante. Se você tem uma antiderivada, o que vai diferenciar da outra é só o valor que você vai somar constante aqui. Não tem variação direta no x. E o que o teorema do fundamental do cálculo, então, nos diz é que se f é uma função contínua no intervalo AB e f grande é uma antiderivada da função f pequeno, então a integral de a até b da função f de x dx é o valor da antiderivada nos extremos, ou seja, isso é f de b menos f de a. Veja que se a gente escolher uma antiderivada diferente para avaliar no teorema fundamental do cálculo, isso não vai interferir em nada, porque como a gente viu anteriormente, duas antiderivadas diferem apenas de uma constante. Então, se a integral de a até b de f de x é f de b menos f de a gente pode somar e subtrair essa constante c, que vai gerar no g de b. Isso então vai ficar f de b menos c menos f de a menos c, que agora isso daqui é como se calcula o g de b e esse é o g de a. Então, a integral de a até b de f de x dx é também g de b menos g de a, onde g é uma outra antiderivada da função f. E com esse teorema a gente pode então, finalmente, calcular algumas integrais sem precisar fazer limite.
basta a gente tentar achar alguma antiderivada para a função. Então veja que a integral de 1 até 4 da função x² sobre 2, x² dx, a gente tem que procurar uma antiderivada dessa função. Ou seja, a gente tem que achar uma função f de x tal que f' de x vale x² sobre 2. Essa função, no caso, teria que ser o x², né? Alguma coisa parecida com x². Quando a gente deriva essa função, veja que ela vai valer 3x². A gente quer só x² aqui, então a gente tem que dividir essa função por 3. Então, f de x igual a x³ sobre 3 é uma antiderivada de x². Logo, pelo teorema fundamental do cálculo, a gente sabe que a integral de 1 até 4 de x² dx, isso vale f de 4 menos f de 1, ou seja, isso é 4 ao cubo sobre 3 menos 1 ao cubo sobre 3, que é 63 terços. Vamos só fazer mais um exemplo aqui. Calcular a integral de 0 até π sobre 2 de seno de x dx. A gente já fez, né? Calculamos uma antiderivada da função seno. Então, vamos escrever que f de x igual a menos o cosseno de x é uma antiderivada de seno de x. Logo, né, pelo teorema fundamental do cálculo, a integral de 0 até 2 até π sobre 2 de seno de x dx é menos cosseno de x. Aí a gente pode escrever aqui, avaliado no 0 e no π sobre 2, ou seja, isso é menos cosseno de π sobre 2 mais o cosseno de 0, né, porque ficaria menos cosseno de 0. Cosseno de π sobre 2 vale 0, cosseno de 0 vale 1. Então essa integral vale 1. E a gente vê que realmente para fazer a integral a gente precisa entender muito bem como a gente faz a derivada para poder encontrar quais são as antiderivadas, né? O nosso trabalho agora virou encontrar antiderivadas de funções. Então a gente tem que encontrar uma função que quando a gente deriva, dê o nosso integrando para a gente poder calcular a integral. Nas próximas aulas a gente vai fazer mais exemplos e ver melhor como que a gente pode manipular essas propriedades e calcular as antiderivadas. Enquanto isso, vai ser isso esse vídeo. Até a próxima.